Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Vamos nessa, então, tá valendo. Você pode participar, inclusive, mandando tua mensagem, tua pergunta, seu comentário. Importante sua contribuição com a gente aqui pelo WhatsApp, 11 930 030316, e vai compartilhando muito aí. Chama aí os pais e filhos, né, para poder acompanhar esse quadro de hoje. Tá bem interessante, então vai ser bem proveitoso pra gente, com certeza, mais uma vez. Missionária Márcia, por onde a gente começa a conversa de hoje? Hoje o nosso tema, nós estamos iniciando essa série falando sobre o relacionamento de pais e filhos com famílias monoparentais, e vamos trabalhar vários outros temas. São 8 temas que nós vamos compartilhar com os nossos queridos para contribuir, né, diante dessa situação, diante desses momentos tão difíceis e desafiadores. O que fazer diante de tudo isso, né? E eu acredito que esses 8 encontros podem cooperar para o bom relacionamento, o desenvolvimento e, de certa forma, a maturidade aí, tanto para os adultos e um bom desenvolvimento para os adolescentes, né? Pais que educam filhos sozinhos, na verdade, eles sofrem o impacto das emoções que estavam adormecidas quando os filhos ainda eram crianças, e que eles venham à tona aí na adolescência. É uma situação extremamente difícil, né? É o caso da Amanda, que foi no consultório do Dr. Chapin, Gary Chapin, que compartilhando. Amanda era casada, seu esposo abandonou há 5 anos atrás, e eles têm 2 filhos. Hoje, um menino tem 15 e a menina tem 13. E o que aconteceu? 5 anos atrás, ela voltou para casa dos pais, ela precisou estudar, precisou ter uma renda para conseguir cuidar dos filhos, para conseguir dar uma boa educação para os filhos também, sustento para os filhos, né? Então ela fez enfermagem com a ajuda dos pais, voltou para casa dos pais, fez enfermagem, e aí aquela rotina de enfermagem que é puxada de plantões e plantões, e ela percebeu que não conseguiu acompanhar a vida dos seus filhos, né? E aí ela chega diante do consultório de um psicólogo, de um doutor, e diz o seguinte: eu preciso de ajuda, porque eu não consigo mais suportar. Porque que acontece? A menina quer namorar, o menino responde ela com tanta grosseria, né? Então, ela está dizendo: eu não estou conseguindo. Quando eles eram crianças, mas o que acontece? Quando eles eram crianças, aquelas emoções estavam adormecidas. E à medida que eles vão crescendo, que eles vão se deparando com a situação, que eles vão se deparando com a ausência, porque é uma perca, é um luto. Eles perderam o pai e acabaram, de tabela, perdendo também a presença da mãe, né? Então, nós vamos falar sobre esse assunto durante esses programas, essa série, que com certeza poderá cooperar com cada pai, cada mãe. Às vezes nós vemos aí pais que têm a guarda dos filhos, ou as mães que têm a guarda do filho. Então, como lidar com essa situação que é extremamente difícil? Verdade, muito difícil mesmo. Bom, 3h23 no horário oficial de Brasília. Quem chegou agora aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente está com a missionária Márcia Doneda ao vivo, aqui no quadro Entre Pais e Filhos, tratando sobre esse tema, né? Amor em famílias monoparentais. Tem gente chegando aqui, missionária, de Cuiabá, lá no Mato Grosso, também de Ubaitaba, na Bahia, Vitória da Conquista, Bahia. Gente se conectando agora lá de Alto Alegre dos Parecis, acho que é isso, lá em Rondônia. Conceição do Coité também na Bahia, Bom Jesus do Tocantins, que fica no Pará, Rio de Janeiro capital, Xaxim, Santa Catarina, Recife, Pernambuco, um monte de gente chegando aqui. Sejam todos bem-vindos e vão espalhando aí o link da 316. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente quer saber, missionária,
como é para o filho adolescente receber amor de um dos pais? Primeira pergunta que eu te faço hoje. Muito bem. Como é para os filhos, adolescentes receber o amor de um dos pais. Cada família com um dos pais ausentes é singular, isto é, cada uma é a sua família e nós não estamos aqui generalizando, todas as famílias são iguais. Não, cada uma delas é singular, né? Mas, na verdade, existe algumas características que tornam a educação uma tarefa muito mais difícil em lares que os pais estão presentes, né? Então, acaba potencializando essa dificuldade aí quando só tem um pai, né? E a realidade é mais evidente quando realmente o pai é muito mais difícil. Às vezes a gente acha que é mais fácil, mas é muito mais difícil. Vocês vão descobrir, vocês vão concordar comigo, ou vocês podem discordar também, mas pelo que nós temos estudado, não vivi isso, né? Mas a realidade é muito mais evidente o fato que é muito mais difícil a educação para o pai que tem a guarda do filho, né? E a gente vai viver e a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Mesmo que a guarda compartilhada, em situação que, vamos dizer assim, que a criança passa um tempo com o pai ou passa um tempo com a mãe, ela funciona na infância, mas dificilmente tem condições de funcionar na adolescência, né? E aí, então, o que acontece? Em geral, a mãe fica com a guarda, né? Com a guarda do filho. Enquanto o pai vê os filhos em intervalos regulares, esporadicamente, e em casos raros, nunca os vê, né? Então, por esse motivo, a experiência diária em que o adolescente precisa sentir amado apenas um dos pais está disponível, né? Só que veja só, esse pai que fica com a guarda do filho, ele também está num processo de perda, está num processo de luto, de rejeição, ele também está sofrendo. Veja só, que essa criança, se o divórcio aconteceu, a separação aconteceu quando criança, ele vai guardar isso, porque às vezes ele não consegue nem expressar isso, e quando na adolescência ele vai compartilhar isso, né? Então, o ideal que o adolescente que tem o pai e a mãe que expressem esse amor e que esse amor possa ser diariamente expressados para eles, né? Então, uma família, quando um dos pais é ausente, na verdade, acaba sendo impossível. Se no dia a dia o adolescente tem a necessidade de todo dia receber o amor dos pais, dos dois pais, você imagina quanto a responsabilidade para um adolescente que vive em uma família monoparental. Isto é, quando mora com o pai ou mora com a mãe, né? Então ele recebe, às vezes, por essa demanda, por esse ter que trabalhar, sustentar, trazer essa criança, ela vai crescer sozinha, ela vai crescer sem a presença do pai e sem a presença da mãe, né? Então, o pai que não tem a guarda raramente tem contato diário com o adolescente. E o pai que tem a guarda precisa aceitar essa realidade, né? Que esse adolescente, que essa criança precisa desse amor, né? Então, como lidar com tudo isso, né? Esse é o motivo que nós queremos compartilhar nessa série tão importante para os pais que trabalham na educação sozinho dos seus filhos. Nós vamos abordar temas como pais separados e os filhos adolescentes, né? Nós vamos abordar temas como orientação para pais que não têm a guarda dos filhos, né? Diretrizes para pais que não têm e para pais que têm a guarda dos filhos. O que fazer? Qual é a melhor maneira de tratar, de lidar com isso para quem tem a guarda e para quem não tem a guarda, né? Nós vamos falar sobre famílias mistas, né? E agora, como será
Às vezes a mãe casa, o pai casa, e quem está com a guarda, então acaba tendo famílias mistas, né? Vivendo na família mista, e raramente o casal tem tempo para ficar sós, né? Porque os filhos estão sempre presentes, então nós vamos falar sobre algumas orientações preciosas nesse sentido também. E a disciplina na família mista, né? Porque geralmente acaba trazendo ali conflitos nas famílias mistas, que pode cooperar com o desenvolvimento dos filhos para que sejam maduros e responsáveis, né? Então, essa disciplina é muito importante. Então, se você é o único a dar amor diariamente ao seu filho, é muito importante que você descubra qual é a linguagem de amor dele, né? Para que seja mais rápido, para que realmente você tenha condições de ser assertivo, né? E possa cooperar de uma forma que o seu filho possa se sentir amado, se sentir amado. Então, os filhos, né? Como é para o filho receber amor de um dos pais? A gente sabe que tem essa ausência, que precisa, mas é importante essa conversa, é importante o diálogo, é importante ouvi-los, né? Principalmente quando criança, porque precisa colocar para fora, precisa compartilhar. A gente sabe que nessas idas e vindas, quem tem a guarda do filho é que escuta o choro, é que vê as rebeldias, é que acompanha as dores, o coração partido, as tristezas do filho. Raramente, por quê? Raramente, quando ele vai visitar o pai ou a mãe, quem não tem a guarda, ele não se sente seguro para compartilhar sobre isso, né? E às vezes até a maneira de se expressar, aquela revolta que está dentro dele. Então é importante esse menino, essa criança, esse adolescente, esse filho receber amor do seu pai, da sua mãe, de quem tem a guarda, para que ele sinta seguro, né? Para que ele tenha condições de abrir o coração, condições de falar. O adolescente, está sempre em busca aí da sua identidade, da sua da sua independência, mas ele precisa de falar, de compartilhar, e ele só vai fazer isso quando ele se sentir amado, quando ele receber de fato o amor do pai ou da mãe. Muito bem, muito bem. Enquanto isso, a gente aguarda aí a participação da galera. Manda sua mensagem, sua pergunta, o seu comentário em relação ao assunto de hoje, DDD 11 930 03 0316. A gente aproveita aqui antes da próxima pergunta para abraçar a Maria Marcela, que está aqui acompanhando a gente. O pastor Francisco também, que acabou de chegar, colocou aqui, ó, querida irmã Márcia Doneda, bem-vinda. Estou aqui nos trabalhos e sendo abençoado por essa palestra. Amém, obrigada. E ele avisa que nós hoje temos Gabinete Pastoral. Verdade, Gabinete Pastoral, 10h30 da noite com o pastor Francisco Rosa. Um abraço aí, pastorzão, obrigado pela companhia. O Nicodemos... Nicomedes. Isso aí, Nicomedes está aqui participando com a gente. Ele é pastor também e psicólogo, está aqui acompanhando a programação lá da Igreja Batista do Quinari. Senador Guiomar de lá no Acre. Olha que bênção, o pessoal Olha do que Acre bênção. acompanhando. Valeu, meu irmão Nicomedes, bem-vindo. Muito obrigado pela sua companhia com a gente. A próxima pergunta para missionária é essa aqui, ó. Emoções em erupção, missionária. Conflitos na adolescência, elas acontecem com pais que têm a guarda ou com os pais que não têm a guarda dos filhos? Essa aí eu quase já respondi já, né? Verdade. Já acabei respondendo. Pois então, o que acontece, Nayan? Os sentimentos que estão reprimidos na infância, muitas vezes eles ressurgem na adolescência, Uhum. né? Então, assim, a dor, a raiva, a rejeição que essa criança sofreu na infância, que raramente que raramente foram expressos, ou foram tratados, ou foram falados, verbalizados, eles podem gerar a baixa autoestima,
podem gerar aqui esses sentimentos de inadequação, pode gerar depressão, críticas e também comportamento abusivo. Talvez você fique pensando, mas o meu filho adolescente, ele tem baixa autoestima, ele tem sentimento, vive deprimido, ele tem um comportamento agressivo, vive criticando, né? Mas isso pode ser uma raiva, uma dor, um sofrimento que ele sofreu na infância e que não foram expressados e que não foram compartilhados, né? E aí o que acontece? Aí ele fica com um dos pais. Ele tem a guarda de um dos pais, né? E essas emoções e esses comportamento abusivo, resultante, eles raramente são manifestados na presença do cônjuge que não tem a guarda dos filhos, né? Isso porque o adolescente, ele, ele não quer que o relacionamento daquele que vê esporadicamente seja quebrado, né? Ou talvez ele diga, não, mas o meu pai ou a minha mãe, ou vou dizer assim, o cônjuge que não tem a guarda, não se importa, né? E ou talvez também ele não queira estragar os pontos positivos que desse relacionamento com o pai ou com a mãe. E o que que acontece? Então, quem tem a guarda do filho é que vai sentir o impacto das emoções que estavam antes adormecidas lá no adolescente, né? O que ele sofreu, né? Os sentimentos que foram reprimidos na infância agora estão sendo apresentados na adolescência. Mas às vezes falam, mas por que que os adolescentes, a maioria, são desse jeito? Mas na verdade é algo que vem lá da sua infância, lá do seu desenvolvimento, né? E nós temos um alto índice de pais separados que têm filhos. Nós temos um alto índice de crianças que não têm a presença de ambos os pais no seu desenvolvimento, né? Então, para a maioria dos pais que têm a guarda dos filhos, é uma situação extremamente difícil, principalmente quando essa pessoa não casa, quando ela vive sozinha, ela que tem que trabalhar, ela tem que dar conta dos filhos, mas ela não conseguiu ter um outro relacionamento, porque talvez até essa pessoa precisa também ser tratada, porque ela sofre com sintomas, situações de perda, de luto, de rejeição, né? De isolamento. Ele precisa, não, precisa, ela se doa, ela ou ele se doa pelos filhos e acaba se esquecendo de si mesmo, né? Acabam tendo dificuldade de seguir a vida, ou talvez ficam se culpando e nunca resolve, ou então pode manifestar alguma situação aí de uma outra dependência de drogas, de químicas, drogas ilícitas ou ilícitas, enfim, vai gerando uma bola de neve, né? Então, muitas vezes, esses pais, eles, além desses problemas de sentir a perda do luto, da perca, né, do relacionamento, é, se sentem rejeitados, agora com uma responsabilidade dobrada, e ainda se sente poucos valorizados em relação aos filhos, porque os filhos a qual eles têm a guarda se revoltam contra eles, eles acabam, é, é, como você diz aqui na pergunta, né? A emoção em erupção, os conflitos surgem e explodem na adolescência. Aí esse que tem a guarda dos filhos acaba sofrendo muito. E eu falo, precisa de pedir ajuda. Peça ajuda. Não hesite em pedir ajuda, né? Então, tem várias ações que podem ser feitas para que quando eu compartilhei com vocês na abertura, falando sobre a Amanda, ela diz: eu preciso de ajuda, porque eu não sei se eu vou suportar essa situação dos adolescentes, né? A menina querendo namorar, o menino com ações, com comportamentos abusivos, comportamentos violentos. Então, veja só, além desse pai
desse pai ou a mãe que tem a guarda do filho viver todas essas situações, ainda tem essa situação de não serem valorizados pelos próprios filhos naquele momento, né? Então, o pai ou a mãe que trabalha com tanto esforço para tomar conta desse filho, sente-se agora maltratado por ele, né? Mas, por outro lado, a gente pode até perceber se esse filho consegue fazer assim com o pai ou com essa mãe, é porque ele tem liberdade, ele consegue falar, ele consegue ser o que está acontecendo dentro dele. Sendo que se ele vai ter uma visita esporádica com o pai ou com a mãe que não tem a guarda, ele não vai, ele não vai fazer, ele não tem essa liberdade para fazer isso, né? Ele não se sente seguro para fazer isso. Então, o que que acontece? Aí o pai e a mãe que têm a guarda desse filho, quando essas emoções estão em erupção, acaba ficando com raiva do próprio filho, do adolescente. Esse menino é ingrato. E aí gera uma situação de conflitos que leva para gerações, infelizmente, né? Por não saber entender todo esse processo. Mas a criança não falou, mas aqueles sentimentos que estão ali reprimidos veio à tona, foram aflorados, né? Então, se é o seu caso, é o seu caso pai, se é o seu caso mãe, avô, avó, saiba que você não é o único que sente dessa forma. E essas emoções são comuns quando os filhos são educados apenas por um dos pais e quando eles entram na adolescência, eles se revoltam, né? Então, lembre-se de que as fortes emoções que os adolescentes estão vivendo agora estão relacionadas ao desejo da independência e da identidade própria. Eles querem se libertar dessa situação, né? Mas o que que acontece? Como o adulto em formação, esse ser aí, ele está em formação. Então, os valores intelectuais, espirituais e morais ainda estão se desenvolvendo, né? E aí o que acontece? Ele ainda é forçado a conviver com algo que lhe parece ser uma injustiça. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Então, eles estão crescendo, estão em formação todos esses sentidos aí de espiritual, moral, e vive ainda um sentimento de injustiça, né? Fui abandonado, fui deixado, meu pai agora tem que trabalhar, minha mãe tem que trabalhar. E esse adolescente e esse filho fica sozinho, né? Então, o que que acontece? Por outro lado, esse processo pode ser positivo, mas veja só, para que o adolescente entre na vida adulta com um certo nível de maturidade, as dores do passado precisam ressurgir para ser tratadas. Olha aí. Então, o que que acontece? Por mais que seja doloroso para o pai, para a mãe, e tanto para o adolescente, é necessário. Então, essa é a hora de tratar. Essa é a hora de buscar ajuda. Essa é a hora, porque pode acontecer traumas, pode acontecer situações que pode levar para a vida. Nayan, essa semana eu assisti um documentário daquela cantora Amy House. Amy House. Foi uma cantora de destaque na música britânica que ela faleceu com 27 anos de idade. Aos 20, foram praticamente quase que 7 anos, ou mais de 7 anos ali, de sucesso na vida dessa menina, né? Só que o que aconteceu? Nesse documentário fala que os pais da Amy se divorciaram quando a garotinha tinha 9 anos de idade. E nesse documentário fizeram uma cena de quando o pai estava saindo de casa. Então o pai simplesmente arrumou as malas dele e saiu de casa. E à porta da casa estava a mãe e a Amy com 9 anos de idade, vendo o pai indo embora. E a gente sabe que para a criança, principalmente para a menina,
O pai é o amor da vida dela, é o que dá segurança. Ele se refugiu, eles têm a segurança no pai. Não, meu pai está aqui, entende? Então, o que que acontece? Essa menina, ela cresceu, ela se desenvolveu, mas continuou com esse sentimento. Com certeza as dores ressurgiram, mas não foram tratadas, porque essa cantora, ela morreu com 27 anos, vítima de uso abusivo de drogas na sua casa, né? Então, olha só, as dores, se você, pai, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse sentido agora. Se você, pai, mãe, está com a guarda do seu filho ou não, se você tem um filho adolescente, você tem um sobrinho, você tem. E que alguma coisa aconteceu na vida dele, talvez essas situações estão acontecendo agora. Esse adolescente, com todo. Eu sei que adolescente tem uma fase de crescimento, de se descobrir, de crescimento, e todo crescimento dói, né? Mexe, são perdas, não é mais criança, o pai perde uma criança, agora já ganha um pré-adolescente, e depois um adolescente, um jovem, um adulto. Então, assim, um ciclo tem que acabar para começar um outro. Isso, querendo ou não, é perda na nossa vida. É um processo, querendo ou não, mexe com a gente, né? Então, se você está percebendo isso e vê que o seu adolescente está com esse sentimento de rebeldia, meio depressivo, ou depressivo mesmo, ideação suicidas, com autolesão, com sem esperança, perceba, o comportamento abusivo, crítico, né? O que que acontece? Está vindo, está sendo resgatado essa dor. E esse é o momento de ser tratado. E esse é o momento de ser tratado. Eu acredito que essa cantora, a Amy Winehouse, não foi tratada. E ela entrou, ela não soube lidar com a fama, ela não soube lidar com o dinheiro, ela não soube lidar com a perca do seu pai. Ela entrou de cabeça nas drogas lícitas e lícitas, e com 27 anos morreu vítima de uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, né? Então, é algo sério. Hoje nós vemos adultos, nós vemos jovens que não têm uma maturidade, que não têm firmeza, e isso precisa ser tratado. Então, peça ajuda, pai e mãe. Se você está encontrando o seu adolescente e esse é o horário, esse é o melhor momento de ser tratado. As dores do passado precisam ressurgir para serem tratadas. Então, e é um luto, né? É um luto. Interessante que quando uma criança perde um pai ou uma mãe, a gente vamos falar, Freud fala muito sobre isso. O conceito de luto, que é lento e doloroso. É aquela característica profunda, né? Então, está ligado com um pensamento de que algum objeto foi perdido, né? Perdeu aquele interesse do mundo exterior, perdeu o interesse da vida, a incapacidade de substituir algo ou ter um novo amor, né, entende? Então, isso é muito forte. E quando você, em uma das maiores dificuldades do luto, é um ano depois. Porque daqui um ano, nossa, era aniversário do meu pai, mas ele não está aqui. Ah, é o meu aniversário, mas ele não está aqui. Ah, é Natal. O ano passado, meu pai estava aqui, minha mãe estava aqui. Então, veja, relembrar tudo isso, então pode ser também ainda uma fase difícil. E é algo que precisa ser tratado, precisa ser, precisa vir à tona, precisa falar, precisa evidenciar para ser curado. É forte, mas é necessário. Verdade, verdade.
3h47, tem um comentário, inclusive, aqui, irmã Márcia, do, Uhum, do nosso irmão Nicomedes. Ele falou assim: muitas vezes, quase sempre, são os pais que precisam de tratamento. uhum, Outra situação, pais que têm a guarda compartilhada muitas vezes passam a praticar alienação parental, isso. algo danoso na vida do filho ou da filha. Comentário aí do Nicomedes. Uhum. É o que acontece. E isso é uma violência contra a criança. É uma violência. Uhum, Bom, 3h48, a gente tem mais uma pergunta aqui, que aí já vai puxando, né? uhum, Emoções e sonhos dos adolescentes que estão sofrendo pelos divórcios aí dos pais. Como lidar com isso, irmã Márcia? uhum. Olha só, às vezes nós concentramos, pais, nós concentramos no comportamento do adolescente e esquecemos de se concentrar nas emoções que ele está sentindo, né? Então, o importante para o pai e para a mãe que tem a guarda do filho é focar nas emoções dele, né? E às vezes nós agimos exatamente o contrário. Olha só, uma mãe descreve aqui a frustração com seu filho, né? O Samuel, ele vive sempre se depreciando. Não importa se eu elogio, quanto eu posso expressar esse sentimento, é, ele parece estar deprimido a maior parte do tempo. E essa mãe diz que se esforça para ser alegre, para ser animada, tenta concentrar ali nos aspectos positivos da vida, mas ele continua emburrado. E nenhuma atitude parece fazer a diferença. Na verdade, que essa mãe está tentando mudar o comportamento do Samuel, mas não está levando em consideração os sentimentos que estão dentro dele, né? Então, o que que acontece? Precisamos entender o que está por trás de um comportamento do adolescente. Então, baseado na depressão, na autoestima, há sentimentos muito mais profundos, né? De dor, de raiva, de rejeição. Isso está dentro. E isso gera um comportamento diferenciado. Gera um comportamento que, às vezes, nós, como pais, não aprovamos, né? E essas emoções, elas precisam ser discutidas. Olha aqui. Então, se elas continuar se a mãe continuar esforçando para convencer o filho a melhorar a autoestima, a ter atitudes positivas, e dizer o quanto ele é inteligente, não vai ter resultados positivos. Mas, na verdade, o que que nós precisamos fazer? É criar um ambiente que possa falar sobre a infância, especialmente nos sentimentos associados ao divórcio, ou à morte, talvez o abandono, né? E você vai ver que vai começar a ter uma mudança de atitude. Não é fácil, não é fácil, mas não é algo que acontece apenas de uma conversa. O adolescente, ele precisa expressar, olha, preste bem atenção nisso aqui. O adolescente precisa expressar repetidamente as mágoas do passado. Os pensamentos e a memória que são resultantes dessas mágoas, enquanto o pai e a mãe têm a sua guarda e ouve eles com empatia. Então, para que haja uma cura emocional, essas dores precisam vir à tona e ser compartilhadas. É um processo doloroso, mas a cura, para ter a cura, esse é o caminho. Precisa se expressar repetidamente as mágoas do passado. E por isso, uma terapia, um bom psicólogo, um bom terapeuta, psicanalista, podem muito cooperar. Os psicólogos, assim, podem ajudar muito. Converse com pessoas, converse com seus líderes espirituais, converse com pastores, com missionários, abra o seu coração, fala com Deus. Deus coloca pessoas na minha frente para que possa ajudar o meu filho, para que eu possa também ser ajudado, né? Então, quando nós estamos falando aqui de emoções,
né, e sonhos, nós estamos falando aqui as emoções. Não adianta, você precisa trabalhar as emoções e não o comportamento. E o que nós muitas vezes fazemos é nós desaprovamos o comportamento, mas nem temos um menor interesse para saber o que está lá dentro, o que está queimando, o que está incomodando, né? Quais as mágoas, as emoções que estão reprimidas ali dentro dessa criança, desse adolescente, que foram por anos e que geraram dentro dele esse impulso para ter esse comportamento, né? Então, veja só, o adolescente precisa expressar repetidamente as mágoas do passado. Então, para que haja essa cura emocional, essas dores precisam vir à tona e ser compartilhadas, né? Olha só, nós temos uma outra, é, outra história aqui de uma mãe que a Jéssica se queixou de um problema. Minha filha tem 16 anos e perdeu o controle. Um dia desses me ofendeu com palavrões. Consegui acreditar que estava ouvindo, nem consegui acreditar que estava ouvindo. Em várias ocasiões atirou objetos em mim, mas geralmente contra a parede. É um comportamento totalmente atípico, ela nunca viveu desse jeito, né? E o que que aconteceu? A, a Jéssica levou a sua filha para um psicólogo, levou para conversar, para fazer uma terapia, ver o que estava acontecendo, e ele descobriu que essa menina começou a namorar. Essa menina estava namorando ali, estava colocando toda a sua perspectiva em um relacionamento romântico, né? Porque, na verdade, o garoto fez com que os sentimentos do pai dela que estava adormecido dentro dela se aflorassem, né? Só que o que acontece? O pai dela tinha abandonado e ela temia ser abandonada pelo namorado. Olha aí. Aí acaba, entende? Meus queridos, são tantas situações que é preciso nós pararmos, observarmos, conversar com os nossos adolescentes e não atacar. Para de fazer. O que está acontecendo hoje? Né? É mesmo quando o irmão acabou de falar, quem está precisando de tratamento realmente é os pais, né? Então, o que que acontece? Para com esse comportamento, levanta dessa cama. Então, assim, nós estamos combatendo comportamento e não vai gerar resultado positivo nenhum. Precisamos entender o que está acontecendo para levar aquele tipo de comportamento. O psicólogo, neste caso da Jéssica, da filha da Jéssica, entendeu que a menina estava namorando e que aqueles sentimentos que ela tinha com o pai, lembra que esse sentimento de esse sentimento de Édipo que que o filho tem para com o pai e a mãe, a filha para com o pai e o filho para com a mãe, né? Então, o que que acontece? Eles olham e assimilam, eles têm a necessidade de ter aquele namorado porque alguns sentimentos estavam aflorando e estava remetindo ao pai que abandonou. Falou assim, vai me deixar também, né? Eu vejo aqui, às vezes Denise tem, já tem um ano de namoro, né? Mas um namoro é, é, já com um rapaz também já com uma idade já madura, e ela também. E às vezes eu percebo que quando não tá nada bem, ela me responde assim, sua filha, o que aconteceu? Tá tudo bem? Você discutiu com o Jorge? Ah, discuti, isso aqui, ele tá assim, assim, assim. Ela fala, tá bom. Você já dá para perceber na hora, né? Ela falou assim, então tá bom. Então, assim, agora você imagina alguém que tem essa instabilidade, não tem essa segurança, né? E uma adolescente. Eu tô falando de um relacionamento já mais maduro, já com. A Denise tem 24 anos para 25 anos, né? Jorge tem 34 anos, então, assim, é um relacionamento maduro, né? Agora você imagina, e tem pai, tem a mãe, tem que vive abraçando, beijando, né? Dando aquele sentimento de segurança. Você imagina um adolescente que não tem, que sofreu esse trauma, né? Essa perca, esse luto, né? Então, o que que acontece? Também
E a garota estava brava com a mãe, que ainda a culpava, em certa medida, pelo divórcio né, dos pais. E também estava com raiva do pai ter ido embora, especialmente porque nem procurou mais depois desse. Então, esse comportamento agressivo é, estava o quê? Estava começando a surgir as dores do passado. Ela estava lidando com esse sentimento, com essas dores do passado que estava ali adormecido no seu coração, né? Então, quando a Jéssica entendeu isso, ela procurou ajudar a filha, falar sobre essas emoções que estavam reprimidas, e em vez de condenar esse comportamento negativo. E com o tempo, o comportamento problemático desaparece à medida que a dor interior é processada e o adolescente conversa com alguém que se solidariza com ele. Isso é, o adolescente também ele não vai abrir o coração para qualquer um chegar aí, o que está acontecendo? Fala para mim. Não, não é assim, né? Precisa ser alguém que tem confiança, alguém que entende. Por isso que eles vivem em bando, eles vivem em grupo, né? Um entende o outro. É desse jeito. E adolescente, o que eles falam, não, ele está vivendo isso, eu estou vivendo isso, estou vivendo. É isso, é desse jeito, tá? Então eles se identificam, e aí eles compartilham com eles. Então, adolescente não é difícil. O que é difícil somos nós adultos que não sabemos lidar com eles, né? Então, Nayan, olha, é um desafio ser adolescente nesse tempo nosso e, acima de tudo, que o Senhor nos conceda como pais sabedoria para saber lidar com tudo isso. Amém, amém. Realmente não é fácil, é desafiador. Mas vamos lá, ó, 3 horas e 59 minutos aqui na nossa rede 316, 3:59. Eu quero muito agradecer a galera chegando aqui de toda parte do Brasil, né, a audiência subindo aqui, e não só no Brasil, mas tem gente na Alemanha, na Finlândia, no Canadá e na Bélgica acompanhando a gente. No Brasilzão aí, ó, pessoal de Camaçari na Bahia chegando, Paulo Afonso na Bahia também, São Paulo capital, Amazonas, lá em Manaus, tem também o pessoal de Cuiabá, Mato Grosso, Curitiba, Paraná, Teresina, Piauí, Recife, Pernambuco. Obrigado a todo mundo aí chegando agora. A gente está aqui ao vivo com a missionária Márcia Doneda, tratando desse assunto, amor em famílias monoparentais. Beleza? Já estamos aqui no finalzinho, mas é o seguinte, não fique preocupado não, você que chegou agora, porque esse material vai estar disponível nas plataformas de podcast, também no site da 316 e ainda no nosso canal do YouTube. Missionária, como é que a gente conclui então essa nossa conversa de hoje? Muito bem, Nayan. Diante do que nós compartilhamos, diante do que nós falamos sobre essas emoções, sobre esses sentimentos, sobre também o que o pai sofre, que tem a guarda do filho, o que a mãe sofre, que tem a guarda do filho, o que é o luto, né, que precisa ser tratado. Então, eu digo o seguinte. Para todos vocês que estão vivendo nesse processo, peça ajuda, né? Se você está passando por esse sofrimento, não por esse sofrimento, ou por qualquer outro sentimento intenso, né, que seja prolongado, peça ajuda, né? É, Veja se consegue aí manter as suas atividades, mas peça ajuda, principalmente buscando também até um suporte emocional para que você possa superar essas situações, né? Cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde mental, espiritual, durante todos esses momentos assim intensos de luto, de dor, de perda, de emoções que estão reprimidas. Há uma necessidade aí de ampliar, né, esse autocuidado em todas as áreas, né, pois o impacto realmente pode produzir perdas e mais perdas aí, produzir aí alterações no sono, na alimentação, né?
Então, há uma necessidade muito grande aí no cuidado com a sua saúde em todas as áreas, física, emocional, espiritual, social, né? Então, sempre estabeleça algumas novas rotinas no seu tempo, né? Mas estabeleça novas rotinas na sua agenda. Não se sinta culpado por seguir a vida. Não siga a vida e sempre a orientação de Deus, buscando na palavra do Senhor, Ele é a nossa esperança. Nós sabemos que o medo nos engessa, nos paralisa, a insegurança não nos dá condições de dar um passo, outro passo, né? Mas quando nós buscamos na palavra de Deus, gera no nosso coração, brota no nosso coração esperança. Né? Esperança de viver, fortalece a nossa fé. Então, busque ajuda espiritual, busque a ajuda de Deus, né? E evite se isolar. Não fique isolado, né? Conte com seus amigos, com seus familiares, com pessoas que você confia, para fazer companhia para você. Fortaleça o contato com pessoas significativas, pessoas realmente que podem cooperar, né? E aí você vai construir uma rede de apoio e superar toda essa situação aí, que nada é impossível para Deus. Eu acredito que tudo é possível e que pode sim, as crianças, os adolescentes, pode receber amor em famílias monoparentais, sim, né? E esses pais que têm a guarda também podem se sentir amados. Os pais que não têm a guarda também podem se sentir amados. Durante essa série a gente vai falar também algumas orientações para os dois pais que têm a guarda e que não têm, né? Então, assim, eu sei que há situações na nossa vida que às vezes não dá para seguir juntos, né? Por N situações, e às vezes a gente percebe que a criança sofre muito com isso, e os pais acabam sofrendo também, né? Então não é só a criança, mas todo mundo sofre. O divórcio acaba sendo uma perca muito grande, né? Mas é possível reconstruir, não se sinta culpado, siga a vida e busque sempre aí a orientação de Deus, busque estar disposto também a cooperar com o desenvolvimento desse pequeno adulto que está chegando, desse pequeno ser que está e aí despontando. Não foque, não foque, pais, fechando aqui, não foque, líderes responsáveis, não foque nos comportamentos dos adolescentes, foque nas emoções. Procure ouvi-los, porque será com falas repetidas, com essas emoções sendo compartilhadas, que vai trazer a cura para esses coraçõezinhos. Amém, amém. Glória a Deus. Uhum. Bom, eu vou fazer o seguinte. Hum. Eu ia comentar algumas coisas aqui, mas eu vou deixar para os próximos episódios. Oh! Já que você vai fazer essa sequência, aí, a gente vai ter tempo para poder compartilhar. Porque eu vim de uma. Hum. Minha origem é assim, né? Monoparental, só fui criado pela minha mãe. Uhum. E depois que eu casei, quando eu casei com Claudiane, ela já tinha uma filha, né? Já tinha uma Uhum. filha pré-adolescente, praticamente, né? Uhum. Então, eu acho que dá pra gente contribuir um pouquinho aí depois aí nos próximos. Eu fiquei aqui olhando para você, esperando você já compartilhar, né? Vamos deixar para as próximas quintas-feiras. Aham. Mas Mas eu percebo que alguma coisa mexeu com você, que você ficou meio quietão assim, ficou. sim, sim. Aham, É tá porque não tem certo. jeito, né? O fato de você ter. Eu vim de uma família assim, né? Só minha mãe, então. Aí a gente vai lembrando de algumas coisas. Então É, mexe com o emocional, assim. aham, A gente lembra de algumas coisas. amém. Espero ter contribuído para ajudar. Muito. Muito. Obrigado Tá mais uma vez. joia. Obrigado de coração. Amém. Deus te abençoe. Continue te usando, abençoando seu ministério, te dando muita sabedoria para ajudar as famílias. Amém? Amém, Nayan. Deus abençoe você. Um abraço. Abraço para todos os nossos queridos ouvintes. Que Deus continue presente na sua casa, na sua família. Amém. Um abraço, minha irmã. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.
Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.